Querido Deus, Pai de amor e bondade, nós, tua igreja, estamos diante do teu altar e estamos te suplicando, Senhor, que em cada um dos teus filhos aqui, nesta noite, possam usar da sua autoridade com a sua própria alma e declarar em nome de Jesus: aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te dentro de mim. Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te. Aquieta-te. Porque o teu Deus vive. Aleluia. E eu estou aqui para adorá-lo e para me apresentar diante do seu altar, não como eu quero, mas como convém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vem, Senhor, e toma o teu lugar nas nossas vidas. Toma o teu lugar nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos seguir, Senhor, os teus caminhos, a tua direção, Senhor, porque não queremos pecar contra ti. Ajuda-nos nesta hora, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, a profetizar a nossa alma, para que ela esteja em silêncio diante de ti, porque só assim o Espírito da Luciene vai poder estar em contato com o Espírito de Deus e receber tudo aquilo que o Espírito de Deus quer transmitir à minha vida nesta noite. Ó Senhor da glória, eu te peço isso em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Sente-se, querido, querida de Deus. Aleluia. Eu estou grata ao Senhor por mais um ano de vida do meu esposo. E eu gosto de falar. Ele fala, né? Ele diz que eu sou dura com ele. Imagina. Imagina. Não vou nem perguntar quem acha, que eu sei que a maioria vai dizer que não, ele vai ficar chateado. Então, para você agradar ele, você vai levantar a mão. Mas o Senhor é perfeito, né? O Senhor é perfeito. E Ele sabe como trabalhar. E eu dou glória a Deus, porque durante esses 46 anos, não foram só flores, não. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de verdade. Se eu falar que foram só flores, eu vou estar mentindo. E vou trazer para você um desânimo, porque você vai achar que o seu relacionamento é difícil, que se o seu fosse igual ao meu, você estaria firme. Você faria a obra de Deus, mas eu estaria mentindo e te prejudicando com a minha historinha mentirosa. Ser humano é difícil, todo ele. Eu, meu marido, você e o seu, você e sua esposa, todos somos difíceis. E eu não vim aqui para falar disso. Porém, eu acordei hoje pela manhã com uma vozinha interior falando sobre o vencedor. E eu li e queria fugir, mas não posso. Como que eu consigo ser vencedora, né? Como este homem, cheio de temperamento, e eu também, conseguimos ser vencedores? O que você acha? Como é que se consegue isso? É sendo um bom cristão, amando a Deus acima de todas as coisas, inclusive, principalmente, acima do meu casamento, acima da minha vontade. Que bom que eu concordo assim, eu penso assim, e ele também. Então, quando as coisas ficam estreitas, a gente segue por amor ao Senhor.
Mas o Senhor é tão bom que logo passa aquela nuvem de seguir só por amor ao Senhor e volta a nuvem de andar juntos por amor mútuo. Esse é o nosso Deus. Glória a Jesus por isso. Eu quero convidar você, sim, sou grata a Deus pela vida deste homem que certamente o diabo não poupou, não tem poupado a ele, como não poupa nenhum de nós, de estar lançando sugestões. Eu costumo dizer que o diabo é bom de dar sugestão, né? E a gente acata se quiser. E eu creio que ele recebeu muitas sugestões ao longo desses anos, mas ele, como um homem temente a Deus, ele não acatou as sugestões do inferno. Amém? Romanos, capítulo 8. Obrigada, marido, eu te amo. Obrigada por me suportar e obrigada por falar por aqui em cima, que eu pego no seu pé. E o melhor disso, agradecer. Todo mundo é testemunha que ele agradece. Glória a Jesus. Antes de lermos Romanos, deixe-me falar. Eu amo o Senhor Jesus, porque Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos e Ele assentou-se à destra de Deus Pai. E Ele me amou e me conquistou. Todos nós que aqui estamos, estamos porque fomos conquistados. E eu amo essa palavra. Ele nos conquistou, Ele soube nos conquistar. Eu gosto de lembrar do meu marido quando queria me conquistar. Né? Ficava me oferecendo cafezinho, achando que eu gostava de café que nem ele. E eu não gostava. Então, ele convidava a minha melhor amiga de seminário. E ela, como era noiva, me convidava, não podia ir sozinha, né? Era noiva, noiva não estava ali. Eu disse, vamos tomar café. Depois eu fui entender que, na verdade, ele queria era conquistar a mim. E eu acho lindo, porque um dia que eu fui sozinha, eu falei, não, vou chamar Ângela, o nome dela. Ele, não chama Ângela. Eu falei, não, ela está bem aqui. Eu vou lá chamar a Ângela para ir tomar o cafezinho. Ele, se chamar a Ângela, a gente não vai. Aí eu olhei assim e eu acho que ele está... Acho que ele me enganou, né? Eu achando que era a Ângela. Aí fiquei sem graça e fui, né? Aí chego lá, 2 cafezinhos. Eu não tomo café. Não tomo café. Não tomo café. Então, uma coca para ela. Aí eu falei, está empenhado em conquistar. E eu gosto de pensar em Jesus tentando me conquistar. Eu amo isso. Eu amo pensar nele dando a volta, pensando como que eu vou alcançar o coração dessa mulher. E que lindo que ele conquistou o meu coração quando eu tinha 11 para 12 anos. Mas ele me conquista todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, tem ali uma canção nos meus lábios, no meu coração. Tem uma palavra vinda do céu, como hoje, que foi uma palavra forte. Ele me conquista. Ele me chama para estar com Ele num horário que é só meu e dele. Eu confesso que eu já disse para Ele, é um pouco cedo, Senhor. Mas eu tenho que pensar que Ele, nessa conquista, Ele diz assim, mas esse é o horário que você pode ser só minha. Mais tarde, você tem que ser da casa. Você tem que ser do telefone. Você tem que ser do marido. O único horário que eu tenho é agora. Então, eu comecei a acordar mais cedo, porque eu sei que é uma conquista, porque Ele me ama. Ai, que coisa gostosa, é você se sentir amado. Só que não é pelo meu esposo apenas, é pelo meu Senhor. Esse que eu acabei de ler, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E que hoje Ele está sentado à destra de Deus. Ele me ama.
Ele me ama. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá para Romanos, não vou ficar falando desse amor maravilhoso, que diz assim para nós, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Aleluia, que diz assim, verso 30, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Como eu acho esse texto próprio para os nossos dias. O Senhor tem me chamado, eu tenho sentido o chamado do Senhor desde que eu o conheci como Senhor da minha vida. Eu sinto um chamado porque eu me sinto na obrigação de retribuir o grande amor que eu recebo dele. E eu não recebo hoje, eu não reconheço esse amor hoje, porque eu tenho marido e filhos criados, glória a Deus, todos que têm uma vida íntima com o Senhor, linda. Netos que eu já vejo seguindo o caminho do Senhor. Não, eu já via isso pela fé, quando eu me decidi por Ele. Quando eu senti o seu amor me conquistando, eu tive uma certeza que Ele jamais iria me deixar e que iria me deixar de qualquer jeito. Mas Ele faz provas, né? Amém? Você sabe que Ele faz provas, não é? E Ele fez comigo bem novinha. Não sei se eu conto, se eu não conto. Cadê a Beth para falar? Conta? Então, eu era nova convertida, e um rapazinho lá qualquer da vida começou a me olhar assim, diferente. E você, menina nova, boba, né? Me achei alguma coisa, porque tinha um rapaz olhando para mim. E aí, o Senhor falou assim, olha só, nova na fé. O Senhor mandou uma irmã na minha casa, e eu tinha acabado de me mudar. Como diz o nosso pastor, isso é para crente crer, né? Ouvir e crer. E a irmã bateu na minha porta, nós tínhamos nos mudado, era endereço novo, bairro novo, e a irmã bateu na porta e falou assim, olha, eu estava em casa, o Senhor mandou eu vir aqui orar pela Luciene, enquanto a gente abriu o portão com cadeado. E ela falou assim, então eu não quero nenhuma conversa. Eu quero que ela ajoelhe aqui agora, ali na varanda. Tem que orar por ela agora, sem conversinha. E eu ajoelhei, né? E quando eu ajoelhei, o Senhor tomou a boca daquela mulher e disse exatamente assim, não, não e não. Eu tenho preparado algo para você, que você, se pudesse entender, você diria, eu não mereço. Mas esse não. Amém. Acabou. A irmã foi lá, pegou 2 ônibus para chegar na minha casa para falar isso. E eu não estava namorando, não. Não estava namorando. Havia uma intenção. Eu era menina, tinha 14 para 15 anos. Mas ali,
O Senhor colocou à prova o meu coração de obediência. Porque na minha cabeça de menina, passou assim, ué, mas eu não estou casando. Para que isso? Mas, rapidamente, eu falei, Senhor, não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Não é não. E acabou ali. Meses depois, a criatura, né, nosso cidadão, nosso pastor, esse homem de Deus, entrou para o seminário e fica aí dizendo que eu dava em cima dele. Não é? Contei a verdade, revanche. O que eu quero te dizer é que Deus nos coloca à prova com coisas pequenas. Por que que eu decidi obedecer? Eu não fui atrás de outra profeta para ver se era verdade, se era mentira. Eu tinha uma certeza do amor desse Cristo pela minha vida, que eu cria nele. Ele diz que tem outra coisa, então vai ser outra coisa. E se a outra coisa não chegar? Não importa, eu tenho o meu Senhor que me ama. Ele me preenche. Então, eu tenho um sentimento de gratidão pelo meu Senhor, que me faz vencer muitas etapas da minha vida, que eu poderia ter passado, deixado muita coisa para trás. E até hoje eu vivo muitos testes de obediência ao Senhor. Não foi só lá em 1970, não, irmãos. É hoje, 2021. Que eu sou colocada à prova com coisas grandes e com coisas pequenas. Mas eu decidi ter um caminho de comunhão e amor com esse Cristo. Que quando o sol está radiante, brilhando, e eu estou feliz da vida, eu estou com Ele. Mas quando o dia está uma tempestade, eu também estou com Ele. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E o apóstolo Paulo vem e pergunta, o que é que pode nos separar do amor de Cristo? Eu sempre tive uma paixão pela obra. Nunca pensei em ser esposa de um pastor presidente. Eu achava que eu seria missionária. Talvez porque, na minha geração, né, todo mundo era missionário. Né? Todo mundo falava-se muito de missões. Então, eu acreditava que eu seria missionária. Porém, hoje eu me vejo como uma pastora de ovelhas junto com meu esposo. E uma coisa que mexe com o meu coração, que eu não vou dizer que tira o meu sono, mas que tira muito a minha alegria, é ver o quanto o ministério dessa igreja se dedica à igreja e a resposta da igreja a essa dedicação ministerial, não do meu esposo, mas de todos os pastores que estão juntamente com ele, levando esse rebanho no seu dia a dia, nas suas provas e nas dificuldades, e nas bênçãos também, nas alegrias. Eu fico triste, porque eu fico pensando, Senhor, nós temos caminhado e tentado fazer o que a Tua palavra nos conduz na hora de orientar o povo. Mas eu vejo que o povo parece que não se enquadra muito, me perdoa eu falar assim, nesta palavra que Paulo está dizendo aqui no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Irmãos, evangelho não é bênção. Evangelho não é bênção. Uma atrás da outra. Muito pelo contrário, evangelho são perdas. Você perde tempo com a família para se dedicar na obra, não é? Você está doente, mas você vai para a igreja. Deixa eu falar aqui. É a pena que agora mais gente está me ouvindo. Mas eu já vivi época da minha vida, no início, que ele estava no ministério, lá pelos 20 anos atrás, que eu estava com um mioma, que eu tinha uma hemorragia, que eu tinha que vir para a igreja usando fralda. Eu vinha para a igreja usando fralda.
de tanto sangue que eu perdia. Mas eu vinha. Então, o evangelho é perdas. Você deixa de dar tempo para a sua família, você deixa de viajar com a família, você se doa. Você vem doente, você vem quando você não pode vir, mas você vem. Porque evangelho é doação. Porque Cristo Jesus nos ensinou isso. Ele se entregou. E como seus filhos, nós temos que trilhar o mesmo caminho. Então, entristece um pouco essa coisa de que eu tenho que receber de Deus. Deus tem que me dar, Deus tem que me dar, Deus tem que me dar em todo o tempo. Porque esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é eu doar a minha vida. Mas o meu Senhor, que não deve nada para ninguém, Ele me devolve outras bênçãos. Mas Ele precisa ver em mim um coração doador em prol da sua obra. Eu poderia falar do tempo que eu fiquei na Alvorada, mas ele já fala muitas vezes que eu fui para a Alvorada com 3 filhos pequenos. E meus filhos ficavam soltos depois do culto, entrando por aquelas ruelas, conversando com aqueles meninos muito bem armados. E ali eu aprendi a confiar no Senhor. Eu lembro que às vezes ele falava assim: Luciene, cadê seu filho? E ele tinha lá seus 9 anos, menino com 8, 9 anos faz o quê depois do culto, gente? Corre! Ele corre, ele não pode correr na hora do culto, acabou o culto, ó, perna para que te quero, né? E aí eu estou conversando lá, eu liderava adolescentes, os adolescentes querendo conversar, ele chegava: cadê seu filho, Luciene? Aí eu falava: está por aí. Fazia, né? Está por aí. Ele está por aí, sim. Olha ali no bequinho da esquerda, que eu olhava, ele estava lá com os chefões. Irmãos, eu tive que aprender a confiar em Deus. Porque eu não ficava apavorada. Eu olhava e pensava assim: quanto tempo ele está ali? Nem sei. E o Senhor não guardou até aqui? Vai continuar guardando. Ele guarda. Né? Ele guarda. E eu fui aprendendo a confiar. Confiar. Eu não posso dizer assim: não, eu vou para a comunidade, eu deixo meus filhos aqui porque lá é perigoso. Não, irmãos, eu confio no Deus que guarda a minha vida e a vida dos meus. Ah, mas eu conheço a história de alguém. Sim, é porque chegou a hora. Não morreu porque houve falta de zelo do Senhor pela tua vida. É porque era aquilo que Ele queria que você passasse naquela hora. E como Paulo diz aqui para mim: quem é que vai nos separar desse amor? É tribulação? A tribulação está aí para todos nós, irmãos. Cada um enfrenta de uma forma. Mas o objetivo da tribulação é nos empurrar para os pés de Cristo Jesus e não para nos afastar dele. Então, eu gostaria de dizer para você, se você está vivendo tribulação, lembre-se, é uma oportunidade que o Senhor está te dando de você chegar mais perto dele. Não perca essa oportunidade. Ore ao Senhor, pedindo a Ele graça, para que você entenda esse momento que Ele está te dando. Ah, irmã, não é fácil. Eu sei que não é. Você acha que eu não passo tribulação? Só porque tem uma família arrumada? Eu passo tribulação. Mas gemo nos pés do Senhor. Às vezes não sai voz para orar, só sai lágrimas. Mas esse é o caminho, porque nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Eu tomei a decisão que nada vai me separar. Seja tribulação, seja angústia, todos nós somos assolados pelo espírito de angústia. A nossa alma vive angustiada, irmãos. E isso não é lá fora, é aqui dentro. Me desculpem os psicólogos. Eu cheguei até a fazer uns períodos de psicologia. Mas o crente acha que a solução dos problemas dele está no psicólogo.
E qualquer dor de barriga, vão para o psicólogo que ele vai dar jeito. Irmãos, não dá jeito. Quem cuida da nossa alma é o Senhor. A psicologia pode ajudar? Em muitos casos, sim. Mas esse é um dos casos que a mim, pelo menos, faz sofrer. Eu não obedeço a palavra de Deus. Eu não obedeço os princípios da igreja. Eu não obedeço como mãe, como esposa, como sogra, como avó, como patroa, como empregada. Eu não obedeço, eu sigo as minhas regras. Mas na hora que a angústia vem, por causa dos problemas, aí eu quero ir para o psicólogo. Não é o psicólogo, querido, querida. É obediência à palavra de Deus. É obediência à palavra de Deus. Quem é que vai me separar do amor de Cristo? Não vou permitir. Eu não vou permitir que a angústia me separe do amor de Cristo. Eu posso buscar ao Senhor. Olha aqui, não estou dizendo para que não vá. Há casos e casos, mas não lance logo nas mãos do psicólogo um problema que o Senhor quer que você vá buscar nos pés dele. O Senhor está esperando que você vá a Ele, porque Ele tem resposta para você. Mas a igreja tem se desviado do caminho do Senhor. Isso é um desvio de caminho, irmãos. Às vezes é até a liderança. Vê um problema ali, procura um psicólogo. O Espírito Santo não está se agradando disso. Porque Ele é o Senhor. Nós não estamos examinando nada. Eu não vou permitir que a angústia me separe do amor de Cristo. Ou perseguição, ou fome, ou nudez, é o que Paulo diz aqui, ou perigo, ou a espada. Nós estamos vivendo tudo isso na nossa geração. Todos esses medos, esses temores e esses perigos. Mas nada disso pode me afastar do amor de Cristo. Como pode isso me afastar do amor de Cristo eu estando na igreja, minha irmã? Você pode estar perguntando, não é? É eu fazendo um outro evangelho para mim. E, lamentavelmente, igreja, é com tristeza que eu falo, mas a igreja, no geral, tem feito um outro evangelho. Um evangelho fácil, um evangelho que sai pela tangente assim, porque quer uma resposta rápida. Não vai para os pés do Senhor. Não vai descobrir onde é que está o erro em você, para você consertar o seu altar diante do Senhor e você ver a resposta do Senhor para a tua vida. Isso é fazer um outro evangelho para nós. A gente prefere falar, a gente prefere criticar. A gente não vai orar para pedir a Deus um dom de discernimento, para ver como eu estou, como é que está a minha casa. Não, a gente prefere sentar e falar, murmurar. Tem gente que põe a culpa até em Deus. Vira e mexe, eu escuto alguém falando isso. Orei tanto e olha onde Deus deixou eu cair. Né? Eu tive o desprazer de ouvir isso. E eu lembro que eu falei assim, alto lá. Que você orou pedindo direção a Deus, eu não tenho dúvida, você está falando? Mas que você esperou a resposta de Deus, disso eu tenho dúvida. Porque Deus não nos põe em laço, não. Ele não nos põe em laço. Você caiu num laço, você foi com o teu pé, admita. Admita. Fica mais bonito na hora que você for orar. Senhor, errei, pequei. Eu sou homem. Eu me precipitei. E a Bíblia diz que há um coração quebrantado, contrito, ele não despreza. Ele vai te dar uma oportunidade, ele vai te dar uma saída. Porque esse é o nosso Deus, um Deus de saídas. Aleluia. Então, joga-se a culpa em qualquer um e até Deus. Outro dia alguém falou para mim, da próxima vez eu me arrumo sozinha, porque Deus me arrumou isso aí. Eu falei, peça perdão em nome de Jesus.
A gente ora. O pastor falou aqui na quinta-feira passada, pastor Douglas, eu não sei se foi bem assim que ele falou, mas vou tentar reproduzir, que eu achei lindo demais. A gente ora, e no final a gente põe em nome de Jesus. Foi mais ou menos isso, pastor? E aí a gente pensa que Deus colocou ali um selo, né, um carimbo de aprovado. Não, eu orei em nome de Jesus. Você orou em nome de Jesus, agora senta e espera como um servo. Porque servo não tem direito. Servo não é dono de si. Servo foi comprado. Então você ora, você peça direção a Deus, mas senta para ouvi-lo responder. Ah, irmã, é que eu esperei 2 anos. Sim, eu já esperei 40. Quer saber que alegria? Ele só demora para responder quem ele sabe que não vai se desviar. Quando ele está desconfiado, se não responder logo, vai desviar, então deixa eu responder logo. Eu gosto de me agarrar a essas verdades, quando está demorando, sabe? Eu falei, cara, ele acredita em mim. Ele acredita que eu vou ficar esperando, Leila. Então não tem outra saída. Se ele acredita que eu vou ficar esperando, o jeito é eu sentar e esperar. Aleluia, porque ele não é meu empregado. Ele não é meu empregado para responder a hora que eu quero. Ele testa a minha fé. Ele testa a minha perseverança. Aleluia. Você quer morar comigo eternamente, Luciene? Vamos ver. Senta aí e espera. Mas, Senhor... E às vezes ainda fala assim, espera calada. Né? Já passou por isso? Espera calada. Tem direito de reclamar, não. Eu penso, mas eu estou fazendo tudo direitinho e está brigando por quê? Depois eu respondo para mim, é porque ele sabe que eu aguento o tranco. Senão ele ficava, toma, filhinha, toma. Eu faço assim com a minha netinha, né? Ela hoje foi toda bonitinha lá em casa. Fofó, fecha olhos. Aí eu fechei, ela foi me levando para o meu banheiro. Aí chegou no meu banheiro, abre olhinhos. Aí eu abri os olhos. Ela apontou para o meu estojo de maquiagem. Eu quero. Aí a mãe viu, você dá o mais velho, porque ela vai ficar rodando com isso pelo chão. Primeiro a mãe disse que não. Eu falei, dá para a menina, a avó, né? Aí eu dei aquele que eu não uso. Ela quis, segurou, olhou para a minha cara. Esse não, aquele. É o que eu mais uso. Aí a mãe, não dá. Aí ela, então eu não quero. Eu falei, é dia de festa, dá para a menina. Ficou lá com o meu melhor pincel na mão. Porque ela tem 3 anos, se eu não dou, ela vai começar a chorar, espernear, fazer malcriação, aí a mãe vai bater, acabou com a minha festa. Não é não? Então, quando você vê que Deus está te respondendo rápido demais, cuidado. Entendeu? Dá logo, vai fazer malcriação. A gente vai ficando casca grossa, aí ele diz assim, senta, espere, cala a boca. Deus é assim. Nós é que entendemos errado. Glória a Deus. Porque eu levei tempo para aprender isso. Mas aprendi. Aprendi, choro, mas aprendi. Vou fazer o quê? Eu vou pedir socorro para quem, se não for para ele? Não tem para quem pedir. Então, o jeito é sentar e esperar mesmo. E dar glória a Deus. Glória a Deus, porque tem o Espírito Santo que fica te consolando e dizendo, vai chegar a hora, minha filha, espera aí. Está quase chegando. Passa 5 anos e o Espírito Santo está lá com você. Está quase chegando, espera mais um pouquinho. Mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Glória a Deus. Eu estou vivendo numa geração corrupta, difícil, incrédula, mas eu me posicionei que eu vou ser uma vencedora.
E a única pessoa que pode me impedir de vencer sou eu mesmo. Não tem outra pessoa. Não existe essa pessoa. Então eu fico vigiando a mim mesma 24 horas por dia, porque eu decidi que eu vou ser vencedora. Aleluia! Aí no versículo 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não importa o que eu ou você estejamos passando, a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Ou seja, nós somos hiper vencedores. Estamos acima de qualquer coisa, porque vencer é seguir, é avançar, independente do que esteja à nossa frente. É um problema? É uma enfermidade? É falta de dinheiro? É desemprego? É injustiça? Não importa. Como vencedora, eu vou estar acima de todas essas circunstâncias. Glória a Deus. Alguém desavisado pode pensar que eu gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer. E eu não sofro, é só o primeiro momento. Porque o meu Pai, Ele vem, Ele me consola. E aí eu continuo dentro da mesma situação difícil, porém com uma paz inexplicável. Uma alegria que ninguém sabe explicar, mas que está lá dentro de mim. Não fico angustiada, não fico atribulada. A bênção chegou? Não. Mas há um gozo dentro de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Não pode ser diferente. Eu não posso ter o Espírito Santo habitando dentro de mim e ficar em desespero. Irmãos, você não deve estar pensando, você não fica? Fico. Mas eu olho para o relógio e penso, não tenho direito de ficar. Então, dê um jeito de voltar para o estado normal de uma filha de Deus. Dê um jeito. Qual é o jeito que a gente dá, pastor Maurício? A gente vai orar. A gente vai orar. A gente vai ler a Bíblia. Né? Não foi o suficiente? Hora de madrugada. Não foi o suficiente? Faça vigília você sozinha. Não foi o suficiente? Faça um jejum. Não foi o suficiente? Emenda em outro jejum. Vai emendando. À medida que você vai aumentando o seu tempo de dedicação ao Senhor, o que é que vai acontecendo, igreja? O Senhor vai chegando perto. O meu pecado, eu vou me vendo, a sujeira vai saindo, porque eu estou num processo diante de Deus. O que era para falar, eu já não falo mais, porque eu estou orando mais. O que era para pensar, eu não estou pensando tanto, porque eu estou jejuando mais. Então, o meu pecado, a minha iniquidade vai diminuindo. Consequentemente, eu estou mais próxima do Senhor. Não tem outra receita. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu sou vencedora, porque eu consigo passar os obstáculos. Eu consigo ouvir o meu marido dizer que eu não sou a mais bonita e não brigar. Não, ele está dizendo que ele não disse. Eu não estou falando isso que você fala não, amor. Você não fala não. É um exemplo, né? Mas muito bem, gostei disso. Foi propício, né? Viu lá? Porque, às vezes, o diabo usa o marido para falar isso para a mulher. O interessante é que, se a gente fala para ele, eles não estão nem aí, né? Ou será que só na minha casa que se eu falar, e você não está bem aí, ele não está nem aí, nem... Mas a mulher não. A mulher quer que diga. Então, o diabo vai e faz uma coisa que a gente sofre. Eu vejo que tem mulher que sofre mesmo. Cortou o cabelo, o marido nem está aí. Mudou o cabelo de cor, o marido nem está aí. Né? Então, isso é o quê? Ele nem chamou de feia, ele só não está observando esses detalhes. Mas a mulher fica ressentida demais. Também já fiquei muito. Agora eu dou de ombros. Se ele viu, ótimo. Se não viu, ótimo também. Eu já fiz e eu estou satisfeita. Né? Que bom que eu aprendi a ficar satisfeita.
com as minhas decisões, não é? Não está agredindo ele? Bom, conquistei um espaço, né? Você pode sentar e chorar, ou você pode pensar, conquistei um espaço. Que bom, ele cresceu, está me dando autonomia de fazer com o meu cabelo o que eu quero. Tu já pensou nisso, mulher? Pense. Tipo, botei o meu vermelho, ele nem reclamou. Autonomia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu faço um caminho que eu quero trilhar com o meu Senhor. E eu quero fazer um caminho de vitória, de bênção. Eu quero fazer um caminho em que meus filhos olhem para mim e digam, eu posso suportar isso, porque a mamãe está aí até hoje. Aí, sabe o que vai acontecer? Meus netos, quando forem casar, que passarem pelas dificuldades dele, porque todo mundo passa. Não somos hipócritas, todo mundo passa. Somos seres humanos, diferentes. Aliás, é a diferença que nos atrai. Nos atrai e depois nos deixa embananado. Né? A gente ama porque vê no outro que a gente não tem. Depois, aquilo que o outro tem, eu não tenho, ai, por que não é igual a mim? Né? Não é coisa bem de ser humano? É coisa bem de ser humano. Mas aí os meus netos vão olhar para mim, vão olhar para os meus filhos, e é assim que a nossa geração vai seguindo dentro de um padrão de fidelidade e conhecimento do Senhor. O Senhor foi com a mamãe, foi com a vovó e vai ser comigo. Tudo que nós fazemos é para engrandecer o nome do Senhor, não é hoje, aqui e agora, não. É pela minha eternidade. Tudo que ficar para trás tem que glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Aleluia. E é por isso que esse versículo chamou tanto a minha atenção. E o mais lindo de tudo é quando ele diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O verso 38 diz assim, porque eu estou bem certo. Olha a certeza de Paulo. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz que ele está bem certo. Você entende isso? Paulo está dizendo, eu tenho certeza que nada, nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. E a gente vê pessoas que estão saindo do plano do Evangelho, criando outro Evangelho por coisas tão pequenas. Escuta a história de um, não sabe nem se é verdade ou mentira, já saiu do Evangelho. Já faz tudo o contrário que o Evangelho manda. O pastor não olhou para a minha cara, não vou mais para a igreja. Né? Esse negócio não é... Porque o nosso pastor, ele é assim, né? Ele é muito amável, fala muito, brinca muito, ri muito, abraça muito. Então, a hora que ele passa o olho e não cumprimenta, a pessoa, ele não gosta mais de mim. Eu acho que é isso, né? Porque eu não falo com todo mundo e ninguém reclama, né? Ninguém reclama. Sabe por quê? Porque eu não sou assim que nem ele, né? Ele é intenso. Tipo, eu gosto, mas a pessoa está lá, eu gosto de longe. Até que uma vez eu perdi uma aluna minha, era minha aluna quando pequenininha, ficou moça, e ela era de congregação. Eu amava dia de ser, quando eu a via entrar na igreja, eu pensava, graças a Deus, ficou na igreja, que ela andou um pouquinho desviada, graças a Deus, e todo domingo de ceia eu olhava, ela entrou, graças a Deus, está firme. Amava demais aquela menina, nunca disse para ela, até que ela morreu. Ela morreu, acho que num acidente de carro, se não me falha a memória. Gente, pense em alguém que ficou mal, fui eu. Porque eu nunca disse para aquela menina quanto eu a amava. Então, eu sou dessas que ama à distância. Eu amo olhando assim, que bom, aquela irmã está tão feliz, que bênção. Eu aqui e ela lá. Né? Então, ninguém reclama de eu não cumprimentar, pelo menos, não sei, né?
Não que eu saiba. Mas ele aqui, tadinho, o povo fica triste com ele. Mas não é só na nossa igreja, não. Isso é um espírito que quer perturbar mesmo, porque eu já ouvi tanto testemunho de outras igrejas que é a mesma coisa. Eu falei, gente, é um demônio que anda pelas igrejas. Falo, meu Deus, mas aqui também tem gente que se desvia porque o pastor não cumprimenta. Eu achei que isso era um privilégio nosso, porque o pastor é muito comunicativo. Mas não, é um demônio, gente. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou bem certo de que nada pode me afastar desse amor. Não, se o pastor não está olhando muito para mim, não quer cumprimentar, se está pegando no meu pé, porque tudo isso acontece, gente, porque é ser humano. Lembra, é ser humano. Eu vou orar mais por ele, e claro, mais para mim ainda, para não ficar com raiva dele. É o conselho que eu te dou. Você está zangado com o pastor? Ore pelo teu coração. Senhor, ajuda eu não colocar essa semente no meu coração. O diabo não pode achar lugar no meu coração de mágoa, porque a mágoa não é contra ele, não. Ele não vai impedir você de chegar no céu se você tiver mágoa dele. O Senhor é que vai dizer não. Porque a mágoa vai puxando outras, um pecado, puxa o outro. E você vai se vendo preso naquilo, e lá na frente não sabe por que está fraco na fé. Então, você está chateado com alguém, não permita que isso tire você do amor de Deus. Não permita. Gente, essa palavra que eu estou dando é um feijãozinho com arroz. Mas como é necessário a gente sentar e deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso coração, porque eu acho que as pessoas que vão para o inferno não vão por conta de grandes coisas, é por causa das pequenas. São as pequeninas coisas. Você fala mal aqui, você fica chateado ali, você fica endurecido ali, e isso vai fazendo com que o Espírito Santo se entristeça e a gente vai se distanciando do amor de Cristo Jesus, que está aí para mim e para você. Aleluia. Então, lute, porque estar bem certo de que nada vai te separar do amor de Cristo não é um passe de mágica. Você está certo de que nem morte nem vida vai te separar do amor de Cristo? Nem fome? É fácil falar, não é? Passa fome. Perde um ente querido para ver. Não tenha roupa para usar para ver. Se você não vai jogar em algum momento isso na face do seu Senhor. É fácil a gente falar, eu sei que é. Mas a gente tem que conquistar esta palavra aqui que Paulo diz, porém, porque eu estou bem certo, eu não tenho dúvida que o que acontecer não vai ser o suficiente para me separar do amor que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai me separar. Fico abatida? Fico, mas me recupero logo. Por quê? Porque eu estou bem certa. Está certo deste amor, não é que o Senhor tem por você, é que você tem que ter por Ele. Que Deus nos ama, nós sabemos disso. O que está em questão aqui é o meu amor por Ele. Porque não é Ele que é infiel comigo, sou eu que sou infiel com Ele. Então, quem tem que cuidar do amor sou eu. Então, eu vivo me vigiando, me examinando, para que esse amor não fique frio. Porque diz lá em Apocalipse, que esse amor não pode ser frio, não pode ser morno. Quando a gente está na igreja, esse amor é morno, né? Você não vê necessidade de melhorar, você não vê necessidade de crescer, você não vê necessidade de estar certo do teu amor por Ele. Aí qualquer paixão te leva, qualquer conversa do inferno te leva. E a igreja não pode continuar assim, irmãos. Nós estamos numa corrida para o céu.
E deixa eu te dizer, essa corrida já está próxima do fim. Nós precisamos tomar uma posição de amor ao Senhor. Eu preciso me ver amando mais ao Senhor, porque o diabo tem usado coisas pequenas, tolas, bobas, mas que estão nos fazendo criar um outro evangelho, sem nos dar conta do que ele está fazendo. Não é nada grande, não é nada feio. Então você prossegue, fazendo o seu evangelho, segundo a sua vontade. O homem nunca teve tanta vontade, né? O homem nunca se amou tanto, eu acho. O homem está se amando muito, né? E eu lembro da Bíblia quando diz que os homens seriam amantes de si mesmo. E eu olho assim e vejo como a vaidade tem nos afastado de Deus. Vaidade até pelo lugar santo. Vaidade até por aquilo que Ele me tem concedido. Por sua graça e misericórdia, me usar numa área, numa coisa que não é minha. Eu estou aqui hoje e eu não tenho nada de mim para falar. Mas o Senhor é quem nos dá. Então eu não tenho do que ter orgulho, vaidade. Mas mesmo assim o diabo acaba achando lugar em alguns corações. E nessa hora, quando eu estava preparando, é um texto que me faz chorar. É quando Jesus fala, acho que em Mateus, que ele diz, num lugar lindo lá em Jerusalém, do alto que ele vê toda a cidade, ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar? Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto os seus pintinhos, mas você não quis. Jesus disse lá, chorou lá. Deixa eu te dizer, eu estou feliz pela vitória do meu marido. Mais um ano de vida de muita bênção. Homem de Deus. Eu estou muito feliz pela minha família. Mas dentro de mim, eu choro. Eu choro porque eu vejo um Cristo que continua não chamando Jerusalém, Jerusalém, mas olhando para a igreja e dizendo: eu quero que você acerte. Eu quero que você esteja comigo por toda a eternidade. Mas parece que para alguns ele tem que dizer: você não me quer. Você não me quer. Isso nos faz chorar. Como liderança, nos faz chorar. Porque a gente quer que todo mundo vá para o céu. Porque ninguém foi feito para ir para o inferno. E quando eu falo de inferno, para não ir para o inferno, não é nem por causa do ranger de dente, não, que eu já passei dessa fase. É porque é tão bom estar com o Senhor. Imagina passar toda uma eternidade com Ele. Eu fico imaginando o que o Pai está preparando para a gente lá em cima. Se aqui na terra Ele já nos dá tanta coisa boa. Como é que vai ser esse céu de glória? Como que eu posso me vender por pouca coisa? Eu não posso. Acabei a minha palavra. Eu só quero te pedir uma coisa. Reveja o teu amor com o teu Senhor. Reveja o que você pode suportar para demonstrar amor por Ele. Quando eu passo as minhas dificuldades, eu não digo: Senhor, eu vou passar porque Tu me amas. Não, eu digo: Senhor, eu vou passar por isso porque eu Te amo. Porque Ele vai continuar me amando, eu passando ou não. Eu chutando o balde ou não, Ele vai continuar me amando. Ele é Deus.
Mas eu gosto de, na hora da dificuldade, que o negócio ficou estreito mesmo, eu declaro, irmãos, Senhor, eu vou passar por isso aqui calada, porque eu te amo. E eu acho que vale a pena. Está ruim, está horrível a situação, mas vale a pena. Para demonstrar amor, vale a pena. Então, teste o seu amor, igreja querida.